Olá, pessoal! Eu sou Carlão Muniz e você está no podcast do Repertório Marketing Talks. O assunto de hoje é bastante interessante. Nós vamos falar do DNA de marca para startups. Como começar bem utilizando o DNA de marca se você tem uma empresa que está nascendo. Seja muito bem-vindo ao Repertório Marketing Talks. Muito bem. Hoje, eu e a Eliane Doin estamos aqui por uma conversa inspirada na dúvida de um dos nossos seguidores. É isso mesmo, Eliane? Tudo bem contigo? Tudo ótimo, Carlan. Pois é tão bom receber essas dúvidas assim em cima de um tema tão interessante, tão importante, quando a gente fala em DNA de marca e nos dias atuais, amarrado com isso sobre o propósito das empresas. É verdade. O tema de hoje, ele então é inspirado num seguidor do nosso blog, o Marcelo, né? E Eliane, qual é a dúvida que ele mandou para nós? Acho que ele mandou um e-mail para nós. Qual é a dúvida dele? Bom, a dúvida do Marcelo lá, ele é gestor da Orc Milk Brands lá de Salvador. Ele nos colocou uma questão sobre a construção do DNA de marca em empresas embrionárias, né, as chamadas startups. E uma vez que nós aqui no blog temos focado bastante nos conteúdos para empresas já existentes, né? Quando eu digo conteúdo para os DNAs realizados para empresas já existentes. Então a questão dele estava assim, tá, e como é que eu faço com uma empresa que está começando, né? Para o empresário que está começando a abrir o seu negócio, ele ainda não tem um nome, não tem ainda o desenho da sua logomarca. Por exemplo, um profissional liberal, como um arquiteto, advogado, médico. E, então, a pergunta dele é como trabalhar essa questão toda com esse tipo de microempresário, vamos chamar assim, de startups. E, claro, que deveria começar pelo DNA de marca, né? É verdade, é verdade. É muito legal, a gente tem conversado bastante DNA de marca, mas acho que a gente nunca tinha conversado sobre o DNA voltado para o cara, para o empresário, para o empreendedor que está abrindo a empresa, que está com a ideia da empresa na cabeça. E eu te pergunto, por que o DNA de marca seria importante para alguém que está vendo sua empresa nascer nesse momento? Olha, eu acho que dá para a gente destacar dos nossos benefícios todos, a gente tem hoje perto de 13 benefícios que foram construídos à medida que a gente vai tendo a criação colaborativa do DNA, a gente vai criando esses benefícios, né? Então, os próprios empresários é que dizem, né? Então, eu listei aqui alguns só, um deles é todos os líderes e colaboradores da organização na mesma página. Então, se eu estou começando uma empresa, e a empresa pode ter 3, 4 funcionários, não importa. É você colocar todo mundo dentro da mesma página que estou dizendo são dos atributos e benefícios do seu negócio, dos valores da sua empresa, da essência, do posicionamento, todo mundo alinhado com isso aí. Também, como segundo ponto aqui, eu destaco o planejamento com alinhamento estratégico. Com certeza, esse empreendedor, ele está imaginando que ele já criou um planejamento para o negócio dele, né? Então, ele tendo um DNA de marca, ele tem um norte para sua tomada de decisões e coloca isso dentro, alinha com todo o planejamento do próprio negócio em si. Tendo um DNA também, o DNA é um gerador da experiência com a marca. O DNA ajuda muito a você pensar assim, puxa vida, mas eu estou fazendo essas promessas todas aqui. Como é que eu vou, então, com isso, entregar os meus pilares e minha proposta de valor? Aí você tem o DNA para alinhar tudo nesse contexto. Outro ponto importante é a entrega de excelência operacional e de alma. Excelência operacional você pode ser copiado. O de alma ninguém te copia. E aí é que amarra com o seu papel na sua comunidade, na sua região, no seu estado, no seu país, no mundo, com aquilo que você faz, né? E maior lucratividade em realizações, com certeza isso é o que tem apontado bastante toda essa questão de olhar para um DNA, olhar para um propósito e fazer com que realmente isso construa valor para a marca e traga maiores resultados. E até eu diria assim, num curto prazo muito maior do que um trabalho que está começando, que muitas vezes demora mais tempo para isso. Não, é super interessante. Eu percebo no Marcelo, no trabalho que ele faz lá em Salvador com os clientes dele, que ele toca projetos de design da marca, né, de construção da marca inicialmente. E fica essa pergunta: o DNA então ele precisa ser
o DNA de marca que a gente propõe, ele precisa ser adicionado junto com esses projetos de design de construção quando uma marca é nova? Então é essa a proposta? Olha, eu te digo uma coisa assim, eu já fiz, né? E já até juntos trabalhamos num outro projeto em que você parte do zero, né? O empreendedor, sim, ele começa fazendo o DNA de marca para depois criar o seu nome e depois fazer a sua logomarca e identidade visual e assim por diante. E depois toda a comunicação da marca e tal. Então, o ideal é começar mesmo com DNA de marca. Esse é o mundo perfeito, é o mundo perfeito. Já aconteceu de fazer um DNA de marca onde o nome já existia, a logomarca também, mas era um nome muito confuso que não estava conectado com o negócio do cliente. E ao final do DNA, eu olhei para o cliente e disse: você acha que a tua empresa precisa ou deve continuar com o nome que você tem atualmente? Aí ele me olhou nos olhos e disse assim: não, precisamos mudar. E todo o trabalho foi feito de criar um novo nome, criar uma nova logomarca e em cima já, obviamente, do posicionamento e todo o DNA que foi desenvolvido. Então, são experiências que a gente tem tido e que realmente, assim, se eu puder, porque se eu deixar para fazer isso depois, é como se eu estivesse dando um passo para trás, né, ou dois passos para trás para dar um na frente. Então, por isso é que eu defendo sempre a criação do DNA primeiro e depois pensar no nome, depois pensar na logomarca. Se você já tem um nome que você quer muito, que faz, tá muito, sabe, conectado com você, tem muito significado, então tudo bem, tem esse nome, ótimo, vamos construir o DNA também amarrado com toda essa tua inspiração, né? Porque você alguma coisa te inspirou para ter esse nome. Então, por que qual é a inspiração que está por trás disso? E isso a gente alinha com o DNA. E depois disso, vamos lá desenhar vamos dizer assim, o design dessa marca. Beleza, mas eu percebo uma dificuldade aqui do próprio Marcelo, e deve ser uma dificuldade de muitos consultores dessa área, que tem um foco mais no design visual da marca, no naming e tal. Ele pergunta assim, ele chega a mencionar no e-mail dele a dificuldade que ele imagina que vai ter para poder argumentar com os empreendedores que ele tem, enfim, que são os clientes dele hoje, para colocar, para defender o DNA. Né? Ele mostra aqui ele espera uma certa dificuldade para você argumentar sobre o DNA com aquele cara que hoje está comprando apenas o design visual para botar a marca em pé. Como é que é essa história de convencer o empreendedor nesse caso, hein? Olha, eu acho que às vezes a gente tem que começar por um conceito muito básico que é o de branding. Né? Para você ter uma marca, para você construir uma marca de valor e permanecer nesse mercado, ser uma marca perene, você tem que acreditar que essa marca precisa deixar muito claro a razão dela estar no mundo. Então, se eu já consigo entender esse conceito de branding, eu vou entender o quanto o DNA é importante para o meu negócio. E é óbvio, o DNA é composto de hoje de 20 elementos. Ao mostrar esses 20 elementos, ao mostrar um exemplo, 2 ou 3 de empresas que já fizeram, e como trataram a sua marca utilizando esses elementos todos do DNA, como vem tratando, esse empreendedor com certeza já começa a abrir os olhos dele. Eu acho que é um primeiro momento ele poder entender esse conceito de branding, porque obviamente que não é fácil ele comprar algo que é intangível, né? Você está dizendo para ele, olha, compre aqui um DNA com esses elementos. Isso, obviamente, você tem que mostrar para ele que tem valor. Ele tem que sentir essa necessidade. Né? Se ele não consegue enxergar os benefícios, se ele mesmo com todos esses exemplos, se ele não consegue enxergar valor, fica difícil realmente. Não há nada que o convença, porque daí ele está olhando o custo. Ele está olhando o DNA como um custo e não como um investimento. Isso em qualquer área do branding, mas falando especificamente do DNA da marca. O que a gente tem feito, né, Carla, na venda do DNA da marca, é que a gente reforça muito essa metodologia única, exclusiva, os benefícios, a gente apresenta quem já fez o DNA, a gente apresenta, manda os links do blog, né? Então, eu acho que isso ajuda muito a convencer esse empresário. Beleza, por falar em cases, por falar em exemplos, nós temos no blog, isso é bem legal deixar claro,
Nós já temos alguns podcasts, tem pelo menos 2 podcasts com clientes que fizeram DNA e deixaram ali seus depoimentos. E temos ainda um terceiro podcast com um diretor de criação de agência que consegue, que dá um depoimento sobre os benefícios do DNA para o trabalho dele, para o trabalho de criação da comunicação de uma marca. Então, realmente, no blog você tem exemplos que podem até deixar claro, com a voz do cliente, o que aquele DNA fez por ele. Isso é bastante interessante, né, Eliane? Isso, eu queria até terminar assim, emendando aqui, ó, dizer assim ao Marcelo, a todo mundo que está nos ouvindo, assim, é muito importante ouvir o cliente, né? E focar no discurso das necessidades dele. Se você conseguir compreender as necessidades dele e fazer um discurso daquilo que ele precisa ouvir, fica bem mais fácil. Assim, não tem uma receita pronta. Eu acho que cada caso é um caso. Mas é tão bom ver quando você está conversando com um empresário que você vê, seja ele que está começando de fato o seu negócio, a empresa ainda não nasceu, ou uma empresa que está há 50 anos no mercado, 30, 20 anos no mercado, e que você, ao falar sobre o DNA, os olhos desse empreendedor, ele brilha, porque ele está começando assim, sabe? Ele olha, e o empreendedor ele tem que ter uma visão ampliada do seu negócio, ele tem que ter visão do seu negócio. E quando ele consegue trazer isso para a aplicabilidade do DNA, com certeza ele terá sucesso absoluto. E nós também com a nossa proposta, porque a gente está fazendo um bem ao trazer essa metodologia para o mercado. Isso é muito bom. Eu ia te perguntar dessa metodologia exclusiva, única, que você já tem trabalhado há alguns anos já com ela e com vários exemplos, vários cases debaixo da mão, né, na história já. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa metodologia para a gente depois encerrar o podcast. Eu sempre digo que o nome DNA de marca não fui eu que inventei, gostaria de ter inventado, mas a metodologia, sim, essa metodologia que a gente apresenta no blog, eu estou falando desses componentes também, eu acho que, como eu sempre tenho repetido, o grande valor que tem nessa metodologia é reunir no único espiral todos os elementos que são importantes nos dias de hoje para uma marca. É por isso que o propósito está ali dentro. Então, acho que essa metodologia ela tem também uma grande vantagem, que ela é uma criação colaborativa. Né? Ela é feita com os principais gestores da empresa, com todo mundo participando, com todo mundo fazendo uma imersão, todo mundo colaborando e falando o que pensa, o que sente, o significado da marca para o seu negócio, do como era, do como está e no futuro lá na frente. Então, acho que a metodologia traz muito disso e toda a contribuição de quem conduz essa metodologia, que eu acho que é aqui que está também o grande diferencial que a gente apresenta, né, Carla? A gente tem sentido que, ao conduzir um DNA, a gente não é só ouvir e escrever num flipchart, é ouvir, refletir a respeito do que está sendo dito, do que está sendo construído, colocar reflexões, colocar na mesa opiniões que possam ser inquietantes de fato e fazer com que o empresário ele atente para algo que ele não está alinhando de fato com o sentimento dele para aquela marca, para o negócio dele e para o mercado. Então, acho que a condução aqui, a metodologia, a forma de conduzir me parece hoje um dos maiores diferenciais que a gente tem de fato. Quando a gente conduz com pequenos grupos ou até com grandes grupos, como nós já conduzimos aí com 45 pessoas, que é um número bastante grande, a gente utilizou uma metodologia diferente, mas chegamos no que a gente queria, no resultado que a gente queria, e estamos aí com um belíssimo trabalho para essa empresa. Então, acho que a metodologia está aí, nos elementos todos, na forma de conduzir todo esse processo. Essa forma de conduzir aí está o grande diferencial. Temos que tomar muito cuidado com pessoas que estão no mercado conduzindo a mesma metodologia, mas não de forma adequada. Muito bem, muito bem. Esse é um assunto que dá para. Se eu deixar, a Eliane vai falar umas 2 horas, porque DNA realmente é uma coisa que brilha os nossos olhos no blog. É uma construção, a gente que é apaixonado por branding e cada vez estuda mais. O DNA é um assunto fundamental, é uma espécie de pedra fundamental do trabalho todo. Eu acho que a gente espera, né, ter ajudado a despertar para a importância do DNA, de um propósito para a marca das empresas, no caso específico da pergunta do Marcelo, para empresas que estão nascendo, para startups.
E quero, antes de encerrar, quero fazer um convite para você que está escutando o podcast. Nós temos um canal no YouTube, ele já tem mais de 50 vídeos, ele está realmente com uma produção bastante grande, com muitos temas. Por favor, se inscreve no Repertório Marketing Talks no YouTube e aperta no sininho para receber automaticamente novidades, porque o YouTube e o blog têm novidades regularmente, né? E no blog tem, além dos vídeos que estão no YouTube, tem também os podcasts, como esse aqui, tem também textos e cases. Então, tem um mundo de informação sobre essas áreas de marketing, branding e comunicação. Gente, a todos um grande abraço. Eliane, um grande abraço e até o próximo podcast, até a próxima conversa nossa. Carlan, um grande abraço também, um grande abraço a todos que nos ouvem e até breve.